sapatos e pedais. O casamento perfeito requer uma escolha adequada. Aliás, tão adequada que vale até entrar num laboratório de biomecânica. A gente simulou o que rola com os pés na hora de dirigir e o sapato influencia. Quanto maior a distância do seu pé para o pedal do acelerador, da embreagem, do freio, menor a sensibilidade que você tem na planta do pé. Você perde um pouco a capacidade de discernir se você está aplicando mais força ou menos força. O grande problema é você não estar acostumado com aquele calçado que você vai dirigir. Esse costume pode significar alguns instantes no tempo de reação para pisar em qualquer dos pedais. E o controle do atrito entre sola do sapato e pedais é essencial. Ao se projetar um novo automóvel, utiliza-se um padrão que possa atender a maior parte da população. No caso das pedaleiras, utiliza-se um calçado de número 33 como padrão pequeno e 48 como padrão grande. E com isso você consegue atender a 95% da população. Os pedais são projetados para durar 2 vezes a vida útil do veículo. Só a borracha do freio pode ter um desgaste maior. Durante o projeto de um veículo, considera-se uma vida da pedaleira de cerca de 2 vezes a vida do veículo, de forma que você não tenha que fazer nenhum tipo de manutenção ou substituição. Apenas o pedal de freio, que deve ter a cobertura de borracha, substituída caso esteja desgastado. Ainda mais para quem usa sapatos com solados lisos, de madeira, por exemplo. Escorregam mesmo com a boa aderência dos pedais. E no laboratório, a gente descobre um pouco mais. Sapatos que são mais rígidos, você tende a usar mais o movimento do seu tornozelo e aí você acaba gerando um movimento mais do pé como um todo. E aí isso tira um pouco a sua capacidade exatamente também de reação. Quando você usa sapatos mais flexíveis, você acaba que te permite um pouco do movimento dos dedos. A largura do sapato é importante. Esbarrar entre os pedais pode ser perigoso. E o calçado que prejudica pode ser qualquer calçado que você tem ali, um salto muito grande, a largura do calçado também incompatível com o tamanho entre os pedais. Um calçado, por exemplo, com salto alto, ele tira um pouco a sua capacidade de mover o pé. Um salto, quanto mais alto, eles tendem a ficar mais na pontinha do pé. E aí você perde um pouco essa capacidade de ter agilidade, de trocar o pé de um pedal para o outro. Pode vir a demorar você frear o carro ou alguma coisa parecida. Se você se sente minimamente inseguro para dirigir com o sapato que você escolheu, uma dica é deixar no carro sempre um plano B. Eu, por exemplo, sempre prefiro dirigir de tênis. Então, vou dirigir, ele já entra em ação. Solados emborrachados ajudam a evitar que o pé deslize em falso, principalmente nas manobras. Não vale a pena arriscar, né? Porque a gente fica muito mais à vontade quando tá dirigindo com um sapato mais confortável. Só chinelos devem ficar de fora. O calçado que não se firma aos pés pode ser um chinelo, um tamanco, qualquer tipo de calçado que não tenha uma tira ali para prender a parte do calcanhar, principalmente. Então ele pode se soltar e com isso prejudicar a utilização dos pedais. Se você também se sente confortável dirigindo descalço, tá valendo, mas com moderação. O grande problema são aquelas pessoas que muitas vezes dirigem com assento muito afastado e aí acaba que o pedal fica muito em cima só dos dedos. Você usa muito mais os músculos dos dedos, que são músculos que muitas vezes são pouco treinados. E você dirigindo por longos períodos descalço com o pé cansado, aumenta a chance de um acidente. Leve em conta esses cuidados na hora de compor o figurino do dia.